Então, eu costumo dizer que a ancestralidade travesti ela é tão ancestral quanto futurista, porque ainda a gente tem muito a construir e muito a acreditar no nosso poder pessoal, no nosso potencial enquanto seres autônomos e capazes de gerar a nossa própria espiritualidade. Olá! Eu me chamo Jade, esse é o canal Yandeira. Nosso primeiro vídeo. Esse canal vai ser dedicado um pouco para falar sobre questões de espiritualidade, questões políticas no sentido da travestilidade, da transexualidade. E nesse primeiro vídeo eu decidi falar um pouco com vocês sobre a questão da travestilidade, da transexualidade versus a espiritualidade. Bom, a gente sabe que nós, enquanto pessoas pretas, temos uma espiritualidade pungente, uma espiritualidade pulsante. No entanto, é muito complicado encontrar lugares e meios onde a gente se sente seguro e segura para dar cabo, para cuidar dessa espiritualidade, para fazê-la, para se desenvolver nesse caminho espiritual. Sendo uma travesti, através das minhas experiências, eu frequentei, como muitas pessoas, eu fui criado na igreja evangélica, passei anos na igreja evangélica. Em seguida eu fui percebendo que esse caminho não fazia muito sentido para mim, por ser um ambiente, não generalizando, mas já generalizando, um ambiente conservador. E muito cedo eu percebi que ali não era o meu lugar, que não era o meu espaço. E decidi sair desse ambiente e buscar outras maneiras de lidar com essa espiritualidade, outras verdades, como boa sagitariana que precisa sempre apontar a flecha para uma verdade. À medida que o tempo foi passando, eu conheci alguns terreiros, eu conheci alguns lugares que tratavam da espiritualidade, conectados mais à minha ancestralidade, lugares onde eu passei a me identificar, onde eu fiquei encantada com esse encontro de me sentir representada, ou fazer parte, ou de uma história que fizesse sentido para mim. E durante algum tempo eu fiquei ali experimentando, conhecendo, estudando, me adentrando naquele universo, mas eu nunca me senti parte exatamente de como as coisas se configuravam ali. É importante a gente dizer que onde tem a mão do homem, onde tem a mão da humanidade, tem o erro, tem a falha, independente de quão forte, de quão verdadeira e legítima sejam as tradições. As tradições, aliás, nas mãos das pessoas, que não acompanham o nosso movimento enquanto pessoas LGBTs, que não se abrem de fato para compreender a nossa diversidade, se torna algo muito complicado, porque a tradição acaba se tornando uma maneira de excluir certos corpos, de excluir certas vivências. Infelizmente, tenho muito respeito por todas as tradições, acho que é extremamente importante a gente mantê-las vivas. No entanto, um corpo travesti num espaço extremamente tradicional, certamente ou possivelmente vai sofrer algumas violências, como, ser tratada de uma maneira que a gente não se compreende, ser obrigada a cumprir certos papéis, os quais a gente não se identifica. E isso é um pouco complicado, porque acaba isolando a gente e levando a gente para um lugar de solidão espiritual mesmo e às vezes de descrença. A gente é obrigada a mergulhar num ceticismo e a se desconectar completamente das coisas espirituais, a se desconectar completamente da magia existente na nossa própria existência, a se desconectar do esoterismo que é muito inerente a nós enquanto corpos pretos e até mesmo enquanto corpos LGBTs que precisam de um ponto de resistência nesse mundo que a todo tempo tenta nos limar, nos matar. Então, como que a gente, de certa maneira, busca essa espiritualidade de uma maneira autônoma, sem necessariamente estar atrelado a alguma religião? Mas, uma vez, eu respeito as religiões, eu acho que vivemos num país laico, que permite, que a gente tenha a religião que for, que a gente professe a fé, que a gente sentir necessidade ou
que a gente se identifique mais. É importante respeitar as individualidades e as subjetividades de cada um, até porque não necessariamente por ser um corpo preto eu preciso estar ligado a uma religião de matriz africana. Existem várias maneiras de se compreender, de se buscar e de se encontrar também. Mas a minha pergunta passou a ser: como que eu posso continuar cuidando do meu corpo, do meu espírito, da minha fé, sem necessariamente estar numa instituição religiosa? Sem ter que passar por esses traumas que são gerados nesses espaços, né? Pelas pessoas não saberem lidar ainda com os nossos corpos, não saberem lidar com as nossas vivências e próprias necessidades espirituais. Como? Eu queria fazer aqui uma observação a respeito de vários grupos que existem, grupos de mulheres sobre o sagrado feminino, que é algo que eu valorizo muito, que eu respeito muito e compreendo. Mas, dentre esses círculos de sagrado feminino, uma travesti jamais vai se sentir confortável porque a gente ainda está num lugar de genitalizar muito a questão da feminilidade, genitalizar muito a questão da mulheridade, e num espaço onde a gente deveria talvez se sentir confortável e abraçada, a gente se sente deslocada porque a gente não tem xereca. E aí? A espiritualidade, o sagrado feminino está necessariamente ligado à genitália? Como que a gente pode saudar o sagrado feminino? Como que a gente pode reverenciar e se conectar com esse sagrado feminino sem genitalizar? Porque eu acabei indo ali pelos caminhos do que a gente chama de bruxaria natural, que é um outro rolê. Não é uma religião, são práticas que você estuda e você aprende e, consequentemente, pratica, e que ali você se sente, pelo menos de acordo com a minha experiência, que as divindades, os deuses e as entidades com os quais você se conecta, se relaciona, eles te enxergam, te reconhecem, te aceitam como você é, como você se entende. Existe um respeito muito grande que as instituições, pelos seus vícios brancos, acabam não conseguindo, um amparo que elas acabam não conseguindo te dar. E o caminho da autonomia é um caminho muito solitário, é um caminho, por vezes, difícil, não é nada suave, porque você acaba acessando e conectando partes de você mesma que talvez você não esteja preparada para lidar, mas as transformações são sobre isso, são sobre se deparar com as próprias sombras, sem querer fugir delas, mas pegar elas para você e fazer um carinho e dizer: você faz parte de mim. E para eu me integrar na totalidade de quem eu sou, para eu me integrar na totalidade e me sentir integrada no mundo, eu preciso ser capaz de aceitar tudo aquilo que eu sou, inclusive aquilo que eu não amo tanto. E aprender a amar um pouquinho que seja. Falando parece fácil, mas é um caminho que é diário, é cotidiano. E é muito importante a gente permanecer e continuar nessa busca, a gente iniciar essa busca por uma autonomia espiritual. Eu falo especificamente nós, pessoas trans, homens trans, travestis, porque em relação aos travestis, por exemplo, ainda existem muitos estereótipos, como se nós fôssemos quem nós fôssemos por causa de uma pombagira que está encostada no nosso caminho e que faz a gente se vestir de mulher. Isso é uma violência extrema, porque na verdade a gente é quem a gente é, não por nenhum desequilíbrio energético espiritual, e sim porque nós sempre estivemos aqui, nós sempre existimos e continuaremos existindo. E nós somos sim capazes e donas do nosso próprio caminho, nesse sentido de buscar uma espiritualidade autônoma. Eu amo pombagira, tenho certeza que elas estão no meu caminho, no caminho de muitas de nós. Ainda mais pela quantidade de violência que a gente passa, pela quantidade de agressões que a gente passa. Se a gente sobrevive, muitas das vezes sim é por esse apoio, por essa força. Mas é um estereótipo que precisa ser quebrado. Não precisa estar negativamente associado, que já é uma própria negativização a respeito da imagem de pombagira. O que já diz aí sobre um racismo que ainda existe nas próprias religiões e fora delas a respeito do que é essa imagem e do que ela representa e de como ela age. Então a gente precisa se conectar, eu sinto que a gente precisa se conectar
com aquilo que é verdadeiro pra gente, sem depender necessariamente de alguém dizendo o que nós temos ou deixamos de ter. Óbvio que se você sente a necessidade de procurar alguém, seja dentro de um terreiro, seja dentro de uma igreja, seja dentro de um templo budista, seja num coven de Wicca, independente de onde seja, vá, busque. Se isso te religa, se isso te reconecta, é válido. Mas observe sempre o seu lugar ali dentro. Que você de fato se sinta confortável, abraçada e respeitada por quem você é. Porque é isso que os nossos guias e as nossas guias querem de nós. Que a gente seja capaz também de se amar, se respeitar e estar em lugares onde nós sejamos amadas e respeitadas. O que eu tenho reivindicado através do meu trabalho enquanto artista, através da minha própria autoinvestigação e da minha busca, é uma ancestralidade travesti. Uma ancestralidade das pessoas trans. Porque nos é negada uma ancestralidade. Nós parecemos que estamos desconexas em todos os lugares, deslocadas, como se a nossa existência tivesse começado aqui, na pós-modernidade, no século XXI, em 2019, com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, através dos nossos closes, através das nossas demonstrações estéticas. Mas não é sobre isso. A gente sempre esteve aqui, em várias outras sociedades. No povo indígena existem vários tipos de gênero, várias classificações de gênero. No povo africano, da mesma maneira. Então não é algo que a gente está inventando, é algo que a gente está, aos poucos, assumindo e tentando ressignificar essa imagem. Então, costumo dizer que a ancestralidade travesti ela é tão ancestral quanto futurista, porque ainda a gente tem muito a construir e muito a acreditar no nosso poder pessoal, no nosso potencial enquanto seres autônomos e capazes de gerar a nossa própria espiritualidade, o nosso próprio cuidado. E pode ser um caminho um pouco solitário, um caminho um pouco tortuoso. Às vezes a gente acha que está maluca. O que é isso que eu estou pensando? O que é isso que eu estou ouvindo? O que é isso que eu estou sentindo? Mas tudo isso é caminho. É parte de se compreender. É parte de se buscar. E entender que o que está dentro de você é real e verdadeiro. E não precisa ser legitimado por espaço, por instituição, por pessoa, por autoridade nenhuma. E aí então, como que eu faço isso? Como que eu busco essa autonomia? Como que eu sigo meu próprio caminho? Por onde começar?